Olá, bem-vindos a mais uma aula, uma videoaula do Instituto Monitor, professor Rodrigo de Maio, professor de Legislação, Direito e Ética. Vamos começar aqui com o módulo de Eletrônica, apostila número 137. Direito, Legislação e Ética. O que vem a ser o direito? O conceito de direito, o conjunto de normas, regras, princípios, costumes, doutrinas, jurisprudências adotadas por uma determinada sociedade com o fim de estabelecer a organização e a paz, prevenindo e resolvendo eventuais conflitos. Ou seja, você já imaginou se nós não tivéssemos uma regra de conduta para se viver em sociedade? Seria uma bagunça geral. Se hoje, com todas as doutrinas, as leis que nós temos, ainda temos esses conflitos, esse grande conflito que nós temos aí abarrotando os nossos tribunais de justiça, se não tivéssemos aí um conjunto de regras, o caos seria a certeza, né? Então, além do direito, aqui o conceito do direito, temos o direito objetivo. O direito objetivo é o próprio sistema legal, é o conjunto de leis e normas que visam assegurar a ordem social e o bem comum, né? Ele está muito próximo ao conceito do direito. E já o direito subjetivo é a faculdade de cada um, assegurada por lei, de tornar imperativos os seus direitos perante terceiro, ou seja, um exemplo ali, o direito de ação. Então, não basta eu ter o direito. Se eu quiser, se o meu direito for violado, eu tenho que, pelo meu direito subjetivo, ingressar com ação para se fazer o quê? Reconhecer aquele direito que me pertence. Tá? Então, nós temos ali na nossa apostila de eletrônica, é o número 137, das disciplinas Direito, Legislação e Ética. E nesta disciplina, nós vamos verificar ali as divisões do direito, né? Temos ali o direito público e as fontes, né? O que vem a ser o direito público interno, que é o direito constitucional, o direito penal, o direito judiciário ou processual, o direito tributário, são fontes aqui do direito público interno. Também temos o quê? O direito administrativo, o direito do consumidor, o direito do trabalho, o direito eleitoral, o direito ambiental e o direito financeiro. Todos esses ramos do direito aqui subdivididos fazem parte do direito público interno. Tá? E temos também o quê? O direito público externo, que trata o quê? É o direito internacional público e o direito internacional privado. Esses são as fontes do direito público externo, né? Então nós verificamos que o direito público interno são todas aquelas legislações que tratam de toda uma sociedade em comum. Ou seja, o direito constitucional está aí, é a nossa carta maior da nossa legislação, né? Hierarquicamente falando, é a soberana de todas as leis. Eu não posso ter nenhuma lei infraconstitucional, ou seja, eu não posso ter nenhuma lei abaixo da Constituição Federal que viole algum dos princípios previstos na nossa Constituição Federal. O direito penal, né, é um direito ali previsto para todos, também fonte do direito público interno, o direito processual, o direito tributário, o administrativo, o direito do consumidor, do trabalho, eleitoral e o ambiental e o financeiro. São todos fontes do direito público interno. Direito público interno, nós temos ali o direito internacional público e o direito internacional privado. E já o direito privado, quais são os ramos do direito privado? Nós temos dois, o direito comercial e o direito civil. Todos os outros ramos aqui ditos fazem parte o quê? Do direito público interno, tá ok? E já o direito privado disciplina as relações entre particulares e divide-se em direito comercial e o direito civil. E as fontes do direito? Ou seja, o que é fonte? Fonte é onde eu busco a informação para se fazer valer daquele direito. E o que é uma das fontes? O costume. O costume, que é a prática uniforme e constante repetição de determinado comportamento considerado correto e aceito como parte do direito, ou seja, são práticas habituais que o juiz pode aplicar na falta da legislação. Ou seja, se eu não tiver uma lei que trata daquele assunto específico, se os usos e os costumes locais tiverem já
de conhecimento geral daquela comunidade, o juiz vai aplicar a lei de acordo com o quê? Com os usos e os costumes daquela determinada situação ou daquela região. Nós temos ali fontes também, a lei, né, propriamente dita, imposta pelo Estado e obrigatória em sua observância, e cuja desobediência implica que? Em uma sanção. E as fontes indiretas? Nós temos as doutrinas. O que são doutrinas? A interpretação que os estudiosos do direito fazem acerca das leis, em seus livros, pareceres e artigos científicos. Ou seja, são os livros, são as doutrinas. Não é? Então, se eu quero saber sobre o direito penal e eu não quero comprar simplesmente o Código Penal, eu tenho doutrinas que falam sobre aquele assunto do Código Penal. Tenho diversos autores que tratam do assunto, seja ele direito civil, direito privado, são o quê? São fontes de consulta. E a jurisprudência? O que vem a ser a jurisprudência? Jurisprudência é o conjunto de decisões de segunda instância em que se aplicam as leis aos casos concretos. Ou seja, a lei em segunda instância, eu digo que toda ação que você entra em ação em primeiro grau, sai uma sentença. Aquela sentença ela tem efeito aqui, né, de imediato para as partes. Só que toda sentença que sai, ela tem direito de quê? De recurso. Toda pessoa pode recorrer para uma instância superior. E a decisão que é dada em instância superior, ela tem o nome de jurisprudência, ou seja, toda vez que um caso específico é levado para o segundo grau, que é um grau superior de recurso, é dado o nome de jurisprudência e passa a ter o quê? Passa a ser fonte de consulta. Por quê? Se eu tenho um caso concreto, eu vou lá e vou consultar as jurisprudências do Tribunal de Justiça, por exemplo, do Estado de São Paulo. Como que a jurisprudência está entendendo sobre um caso específico? Aqui, por exemplo, uma compra e venda de um imóvel. Numa situação específica aqui, eu quero saber como o tribunal tem interpretado essa situação. Então, tem vários casos concretos parecidos junto àquela situação específica que o tribunal já decidiu. E uma vez que o tribunal decidiu daquela maneira, ele não pode decidir de maneira contrária ao que já foi decidido. Então, por isso que ele passa a ser o quê? Uma fonte de consulta, né? São chamadas jurisprudências. Nós vamos ver também ali na nossa apostila, número 137, aqui do Instituto Monitor, os conceitos gerais do que vem a ser um fato jurídico, o que vem a ser um bem e o que vem a ser uma coisa, né? A diferença entre ambos, os bens de família, prescrição e decadência, o que vem a ser a prescrição e a decadência, ou seja, prescrição é a perda do direito de ação e a decadência é a perda do direito, do próprio direito. Ou seja, se eu tinha um prazo de 5 anos para ingressar com uma ação de cobrança, para receber um honorário que deixaram de me pagar, se eu esperei 6 anos para ingressar com essa ação, eu já perdi o direito de ingressar com essa ação. Eu tenho direito, mas como que eu vou buscar? Se a pessoa não me paga amigavelmente, eu só poderia me socorrer do Poder Judiciário para buscar esse meu direito. Agora, se eu perdi o prazo pela prescrição, eu perdi o prazo, perdi o direito de ingressar com a ação e, propriamente dito, eu perdi o quê? O direito que eu teria de receber aquele crédito, né? Pela prescrição e a decadência. Os efeitos, na verdade, são os mesmos. A perda do direito. Se eu perdi o direito de ingressar com a ação, como é que eu vou buscar aquele direito? Se a última alternativa seria o quê? O Poder Judiciário. Então, se eu perdi, eu não vou realmente conseguir fazer valer aquele meu direito. E quando nós estamos falando de procuração, a procuração é aquele instrumento que pode ser público ou particular que você transfere para uma pessoa direito de representação, né? Se nós estamos falando de compra e venda de imóveis, essa procuração não pode ser privada, ela só pode ser pública, né? Feita lá no cartório competente. Agora, uma procuração privada é a procuração que você passa, por exemplo, para o seu advogado ingressar com uma ação na justiça. Essa procuração não precisa reconhecer firma, não precisa ser pública, basta o quê? Simplesmente a procuração. Procuração ad judicia, o nome do outorgante, que é aquele que está passando o direito, transferindo o direito de representação para o outorgado, que seria o advogado ou a pessoa que vai representar, e ali ele vai descrever o quê? Quais são os limites daquela procuração, até que ponto vai aquele poder que eu estou transferindo para aquela pessoa, né? Então isso tudo está ali na procuração, que mais uma vez eu digo pode ser público ou privado, tá?
Nós vamos ver ali também na apostila os direitos das obrigações. E essas obrigações, elas podem ser simples, complexas, cumulativas e alternativas e solidárias. São as obrigações. E quanto, ainda em relação às obrigações, nós temos aquelas obrigações que são de resultado e aquelas que são de meio. Qual é a obrigação de resultado? Um exemplo, profissional da área de corretagem, o corretor de imóveis. A obrigação dele é de resultado. Por que é de resultado? Porque ele depende, para fazer valer o direito dele de receber os seus honorários, tem que ser concretizada a compra e venda do imóvel. Feito compra e venda do imóvel, o contrato principal, o contrato de corretagem ou o contrato acessório, nasceu o direito do corretor, ou seja, obrigação de fim. E já a obrigação de meio, eu dou o exemplo do profissional advogado, porque a obrigação dele não é de alcançar o resultado, é de usar de todos os meios, de todos os mecanismos legais e disponíveis na legislação para fazer alcançar o objetivo pretendido pelo seu cliente. Mas o fim não depende do advogado. O fim vai depender de quem? Do juiz ou do Tribunal de Justiça em eventual grau de recurso. Tá? Então ali temos as obrigações aqui de fim, né, que é a obrigação de resultado, e as obrigações de meio. Com relação, nós falamos aqui do direito, né, o conceito do direito, o direito objetivo propriamente dito, que são as leis aí que estão às nossas disposições, o direito subjetivo, que é a faculdade que cada um tem para buscar aquele direito na justiça. Mas para eu buscar esse direito subjetivo na justiça, eu tenho que ter o quê? Tem que ter alguns requisitos de validade, né? Um deles, legitimidade de partes. As partes têm que ser legítimas para se discutir aquela contenda. Ou seja, se nós estivermos falando de uma compra e venda de imóveis, quem pode discutir aquele contrato só pode ser quem? O comprador e o vendedor. Tá? Então, a legitimidade de parte. E também, interesse de agir. Se eu tenho um direito, esse direito eu fui lesado nesse meu direito, eu tenho interesse de agir. Então, a parte requerente deve ter algum direito violado ou ameaçado efetivamente para se buscar aquele direito. E, por fim, a possibilidade jurídica do meu pedido. Ou seja, aquele pedido que eu vou entrar na justiça, ele tem que ter previsto em alguma legislação. Se não tiver a possibilidade jurídica daquele pedido, o negócio vai ser provavelmente estar fadado ao insucesso, né? Um exemplo que eu dou com relação à possibilidade jurídica do pedido é você fazer, por exemplo, uma transação de uma venda de uma plantação inteira de maconha. Pode fazer isso? O objeto é lícito? Não, o objeto é ilícito. Então, se você faz uma transação dessa e você não recebe pela mercadoria que você fez, você pode ir na justiça reclamar do seu direito? Uma que se você fizer, você vai ser preso na hora, né? Por quê? Porque aquilo ali que você está fazendo é o quê? É um crime previsto lá no Código Penal. Então, não há a possibilidade jurídica de você ir para a justiça tentar receber por uma coisa ilícita. Então, não há possibilidade jurídica desse pedido. Tá? Então, não está previsto na nossa legislação, o seu direito vai estar fadado ao insucesso. Quanto à capacidade civil, a capacidade da nossa vida plena, né? A capacidade civil do ser humano, quando que eu posso atingir a minha capacidade plena? A partir dos 18 anos, eu sou dono, né, do meu nariz, eu posso fazer o que eu quiser, desde que todos os atos sejam lícitos. E se porventura fizer algum ato ilícito, eu também vou responder por isso, né? Porque eu tenho ali o Código Penal e o Código de Processo Penal, que traz ali toda a situação e as sanções previstas para cada tipo infringido. E temos ali a capacidade relativa, que a capacidade relativa ela vai entre os 16 aos 18 anos. E a capacidade absoluta é para aqueles menores de 16 anos. Com relação à capacidade absoluta, por exemplo, uma pessoa de 12 anos pode ser parte num contrato de compra e venda? Um menor de 12 anos de idade pode ser ali num contrato de compra e venda o comprador ou vendedor de um imóvel? Pode, desde que ele se faça representado ali pelos seus pais ou tutores. Tá? Eles vão ser, então, representados. Agora, se a pessoa, o detentor desse direito,
for fazer a venda, se ele tiver entre 16 e 18 anos e não for emancipado, ele vai ter o quê? Ele pode fazer desde que assistidos pelos pais. Ele não vai ser representado, porque a capacidade dele é relativa. Ele vai ser o quê? Assistido pelos pais, tutores ou responsáveis, tá? Vamos ver ali com relação à arbitragem. A arbitragem instituída pela Lei 9.307 de 96, que é uma cláusula que você coloca em qualquer tipo de relação contratual que você faça, tá? Qualquer relação jurídica, se você colocar ali, instituir uma cláusula de arbitragem, você tirou da justiça o poder de apreciar aquele caso concreto. Ou seja, se você instituiu ali no seu contrato, seja compra e venda, seja locação, você colocar uma cláusula de arbitragem, não adianta você levar esse contrato para ser discutido na justiça por um juiz. Ele vai se declarar o quê? Incompetente. Esse incompetente, não que ele não tenha competência de conhecimento para resolver aquela demanda, mas ele vai se declarar incompetente porque vocês, quando foram fazer o contrato de compra e venda, tiraram a competência do Poder Judiciário de apreciar aquele contrato, colocando ali o quê? Uma cláusula de arbitragem, tá? Prevista ali na Lei 9.307 de 96. Temos ali todo o estudo, toda a informação, como pode ser feita ali essa arbitragem, alguns exercícios propostos sobre esses assuntos. Também, com relação ao nosso curso de eletrônica, é importante que nós tomamos conhecimento com relação ao Código de Defesa do Consumidor, né? Nós temos ali a relação de consumo, o ramo de direito que disciplina as relações entre o consumidor, o fornecedor e o fabricante, né? Então ali nós temos como fonte de pesquisa, as fontes das relações de consumo, nós temos também os costumes, a lei, a doutrina, a jurisprudência, né? E uma das características aqui que nós falamos das relações de consumo, as relações bilaterais de cunho econômico e que predomina a responsabilidade objetiva do fornecedor e a inversão do ônus da prova. São um dos requisitos aqui, um dos direitos básicos do consumidor. Então vamos ver aqui, por exemplo, o direito à inversão do ônus da prova. O que vem a ser isso? O nosso Código de Processo Civil diz que o ônus da prova compete àquele que alega. Ou seja, se eu vou à justiça através de um direito subjetivo, eu tenho previsto o meu direito objetivo, eu vou buscar o direito subjetivo. Se eu tenho que entrar com ação, o ônus da prova cabe a mim. Ou seja, se eu tive um prejuízo material, se eu tive um dano moral, eu, autor da ação, tenho que provar que tive aquele prejuízo. Já quando eu tenho o direito do consumidor, a inversão do ônus da prova, cabe a ele, fornecedor do serviço ou do produto, provar que não fez errado. E não eu que tenho que provar que sofri aquele prejuízo. Então a inversão do ônus da prova é transferir a obrigação que eu, como consumidor, tenho de provar que tenho aquele direito, eu transfiro para o fornecedor de serviço provar que o que ele me fez não me causou um prejuízo. E uma das responsabilidades, a responsabilidade objetiva e responsabilidade subjetiva, vocês já devem ter ouvido falar. O que vem a ser a responsabilidade objetiva? A responsabilidade objetiva no nosso Código do Consumidor, previstos lá para as pessoas jurídicas, né, para as empresas, é responsabilidade objetiva. O que significa isso? Se você fizer uma conduta e essa conduta causar um prejuízo para um terceiro, independentemente de culpa, você é obrigado a reparar. Código de Defesa do Consumidor, responsabilidade objetiva. Você fez um ato, esse ato causou um dano, você é obrigado a reparar. Ah, mas eu não tenho culpa. Não quero saber se você tem culpa, foi o seu ato que causou aquele prejuízo, então você é obrigado a reparar. Diferentemente da responsabilidade subjetiva. O que vem a ser responsabilidade subjetiva? A responsabilidade subjetiva, eu tenho que apurar se aquela conduta foi culposa e se aquela culpa foi minha e se realmente foi cometido aquele ato que causou o prejuízo para o terceiro. Então, responsabilidade objetiva é direta e a responsabilidade subjetiva depende ali o quê? De uma análise para verificar se realmente aquela conduta foi dolosa, se foi culposa, para verificar a capacidade daquele direito ali. Tá? Então, um direito básico aqui do consumidor também é o seu domicílio para propor a ação.
né? Então eu dou um exemplo aqui, você comprou uma máquina de lavar roupa do estado do Rio de Janeiro, você mora aqui em São Paulo, e essa máquina veio e te causou um prejuízo. Você precisa sair daqui de São Paulo e lá no Rio de Janeiro para ingressar com ação contra o fornecedor, contra aquele que, né, que forneceu aquela máquina para você? Não precisa. Você vai ingressar com essa ação aqui no seu domicílio. Ele é que vai sair de onde estiver para vir responder a ação aqui. E se ele não estiver aqui no seu domicílio para responder a ação, nos 15 dias no prazo para contestação, vai ser o quê? Vai ser julgado revel. Vai ser julgado revel e você vai poder dar sequência aí à sua execução da sua ação, que vai ser julgada procedente pela revelia e depois você vai continuar ali com o seu cumprimento de sentença. Tá? Então aqui são os direitos básicos do consumidor, nós temos ali o que vem a ser o fabricante, o conceito do consumidor, que é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza o produto ou serviço como destinatário final. Esse é o consumidor. Os direitos básicos do consumidor, direito à informação, o direito ao meio ambiente, muita atenção aí com relação às propagandas que são feitas por empresas, né? Às vezes querem fazer uma campanha de marketing muito pesada, de investimento forte e acabam tendo um prejuízo. Por quê? Porque a oferta vincula ao produto. Então, se você faz uma oferta ali que possa levar o consumidor em erro, a parte do consumidor é mais fraca. Então, ele é o hipossuficiente na relação. O que ele alegar em juízo, falando que ele não entendeu, ou que aquela propaganda, aquela oferta, ele levou para o lado mais fraco, que é a hipossuficiência da relação, o juiz vai deferir em favor do consumidor. Um exemplo disso, Casas Bahia, naquelas propagandas que fazem, quer comprar, quer pagar quanto, né? Vem aqui, compra um sofá, quer pagar quanto? Quer pagar R$1, quer pagar R$2? E aí, se a pessoa chegar lá na justiça e falar, eu fui na Casas Bahia, a propaganda era, quer pagar quanto? Eu queria comprar uma geladeira e queria pagar R$1. Eles não quiseram me vender. Eu vou lá para a justiça, tenho gravado provavelmente em CD aquela propaganda de oferta vinculou o produto, o juiz vai me deferir e eu vou levar a geladeira pagando R$1. Não era propaganda que eles estavam fazendo? Quer pagar quanto? Eu quero pagar R$1. Vai levar. Tem caso já decidido neste sentido e em relação a essa empresa, inclusive. Os direitos básicos do consumidor, falamos aqui, princípio da transparência, as infrações e sanções, alguns exercícios propostos aqui para conhecimento e vamos adentrar aqui ao que é o direito do trabalho também, as noções gerais aqui, as convenções coletivas de trabalho, os acordos coletivos de trabalho, os princípios, né, princípio da proteção, princípio da hierarquia, a primazia da realidade, esse princípio aqui é muito importante, que significa dizer que, independente do que está escrito no contrato de trabalho que você tem com a empresa, não é o que vale o que está escrito, e sim a realidade fática da situação. Né? Se ali está determinando que você vai trabalhar 4 horas e vai ganhar X reais, mas na realidade você trabalha o dobro e recebe menos, enfim, o que vale é o que você faz no dia a dia e não o que está ali no papel. E para isso existem mecanismos, né? Existem meios de você provar que o que você faz realmente é diferente daquilo que está no papel. Então, esse princípio é denominado princípio da primazia da realidade. Né? Vamos falar ali do contrato de trabalho, quem é o empregador, quem é o empregado. Para caracterizar ali o vínculo empregatício, eu preciso de 4 requisitos apenas. Quais são eles? A habitualidade, a pessoalidade, a subordinação e a remuneração. Eu comprovando em juízo esses 4 requisitos, eu tenho ali reconhecido o vínculo empregatício. E o vínculo empregatício reconhecido, ele dá ao empregado uma série de direitos. Dentre elas o quê? Recebimento de férias, 13º, seguro-desemprego, levantamento do fundo de garantia, né? Dependendo ali da situação, se não foi reconhecido o vínculo trabalhista, ele foi simplesmente dispensado do trabalho sem receber nenhum dos seus direitos previstos lá na nossa CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Vamos falar com relação ao contrato por prazo determinado, os contratos por prazo indeterminados, as obrigações do empregador na admissão, né? Uma vez admitido, o empregador tem 48 horas para fazer todas as anotações na carteira profissional do empregado.
a extinção do contrato de trabalho, quando ocorre a demissão voluntária e os seus efeitos, a dispensa imotivada, a dispensa por justa causa, qual o efeito que gera, a gravidade nas faltas, quantas vezes eu posso ter faltas durante o ano, quantas eu posso justificar durante o ano, elas são reembolsáveis, o que eu perco com relação a isso? Eu perco dias nas minhas férias, né? Posso perder, se eu não justificar, eu perco o meu final de semana remunerado, são todos os requisitos aí e os efeitos que tem numa relação de trabalho, né? Nós vamos verificar os atos de insubordinação do funcionário, ato de indisciplina, as dispensas indiretas e todos os seus efeitos. Vamos falar com relação à jornada de trabalho, o adicional noturno, o adicional de insalubridade. Insalubridade vem a ser o quê? Toda a relação de trabalho, todo tipo de trabalho que coloca em perigo a minha saúde. Então, se eu coloco em perigo a minha saúde, nós vamos estar falando em adicional de insalubridade, que ele vai ser adicionado ali no salário mínimo de 10%, 20% ou 40%, sobre o salário mínimo vigente no país, e não pelo salário que você recebe na sua carteira, tá? E já o adicional de periculosidade, periculosidade é todo trabalho que coloca em risco a sua vida, né? É o perigo de vida, de morte que você tem. Então, para esse adicional de periculosidade, ele vai acrescido aí de 30% sobre os seus vencimentos, e não em cima do salário mínimo como adicional de insalubridade, tá? Então, adicional de periculosidade colocou em risco a sua vida, acresce-se de um valor de 30%. Ah, mas eu trabalhei a minha vida inteira, fui mandado embora, recebi as minhas verbas trabalhistas, mas nunca recebi meu adicional de periculosidade. Poxa vida, mas olha o direito que você tem na mão. O direito o quê? Objetivo. Vamos fazer esse direito objetivo virar um direito subjetivo? O que você vai fazer? Vamos ingressar na Justiça do Trabalho para cobrar dos últimos 5 anos, que nós temos também um prazo prescricional para cobrar na Justiça, né, no direito do trabalho, os últimos 5 anos, todo o adicional de periculosidade que eu deixei de receber os últimos 5 anos. Isso tem reflexo? Tem reflexo sim, nas minhas férias, no meu 13º, no meu fundo de garantia, no meu... nas minhas verbas agora, como que fala? Os seguro-desemprego. Então eu tenho reflexo em tudo, inclusive nos 40% lá, que se foi mandado embora por justa causa, né, se foi rescindido o contrato, eu tenho reflexo. Então isso daqui, esses 30%, representa um valor alto, dependendo ali do seu salário, enfim. Só não pode deixar passar para trás, não deixar prescrever. É um direito objetivo, vamos tornar esse direito subjetivo, né, um direito objetivo. E como nós estamos falando aqui em eletrônica, é muito importante tanto esse adicional de insalubridade quanto de periculosidade. Por quê? Porque nós temos aqui na apostila a prevenção de acidente do trabalho. Então nós vamos ver ali, nós vamos ter o conhecimento do corpo humano, como o corpo humano reage a um choque elétrico, a uma descarga elétrica, né? Até que quanto, né, a quantidade suporta um corpo humano um choque elétrico. Vamos ver ali as superficiais de 1º grau, a queimadura de 2º grau, 3º grau, as implicações jurídicas de cada uma delas, os primeiros socorros, né? Porque dependendo de uma situação, você não pode nem pôr a mão. Se uma pessoa está tomando um choque, você não pode nem chegar perto, porque senão toda a descarga daquele choque vem para você. A pessoa sai dela, se livra e fica toda a carga para você, né? Então, como a gente pode fazer ali os primeiros socorros, as dicas de prevenção, os acidentes de trabalho, né? O ato de inseguro, o ato inseguro do operário, a cartilha do bombeiro e a prevenção dos acidentes, os acidentes que podem ocorrer com eletricidade, com gás, os acidentes de cozinha, que são muito comuns, os acidentes com automóveis, os acidentes em gerais e como prevenir esses acidentes, né? Prevenção de acidentes no escritório, prevenção contra envenenamento e temos também as EPIs, o equipamento de proteção individual. Tudo previsto ali na nossa apostila, na número 137, disponível aí a todos os alunos do curso de Eletrônica do Instituto Monitor. Pela atenção eu agradeço, estamos encerrando aqui mais um módulo de Direito, Legislação e Ética do curso de Eletrônica, apostila número 137. Obrigado.